Bom, gente, o nosso paciente é um paciente masculino, 65 anos de idade. Ele não é pedreiro, na verdade, ele é agricultor aposentado, analfabeto, procedente de Sobral, que é uma cidade do interior do estado. Na verdade, é da região Sobral é uma cidade até grande, tem hospital cardiológico, mas é do interior de Sobral. Relata que há 4 anos ele sofreu um infarto agudo do miocárdio anterior extenso, que evoluiu com edema agudo de pulmão, no internamento. Fez um CAT que evidenciou a indicação de cirurgia de revascularização do miocárdio. Foi, então, realizado uma mamária para DA. Não conseguiu revascularizar nem a coronária direita e nem a marginal de CX devido a artérias muito finas e calcificadas, segundo o relato da época. Na ocasião, ele ficou internado por 35 dias e recebeu alta para um acompanhamento no ambulatório de doença coronariana aqui do Hospital de Messejana. Relata que ele permaneceu bem por cerca de 1 ano, quando passou a ter dispneia progressiva e edema de membros inferiores. Foi, então, encaminhado ao nosso ambulatório de insuficiência cardíaca. Na época, ele chegou em uso de captopril, 50 mg por dia, carvedilol, 3,125 de 12 em 12, e Lasix, 40 mg por dia. O eco mostrava um diâmetro diastólico de 65, um diâmetro sistólico de 55, uma fração de ejeção de 35%. Foi internado, na época, feita a otimização terapêutica e recebeu alta 15 dias depois para prosseguir o tratamento ambulatorial com consultas mensais. Ele melhorou bastante dos sintomas e até da função. Ele recuperou, chegou a ficar com fração de ejeção de 48%, num eco de 6 meses depois. Próximo. Entretanto, após esse segmento inicial, depois de 6 meses, o paciente deixou de vir às suas consultas e sumiu no ambulatório por cerca de 1 ano e meio, reaparecendo devido ao piora importante do quadro clínico. Relata que, como havia melhorado bastante dos sintomas e a cidade dele é muito longe, ele achava que não precisava mais tomar os remédios e acabou parando o tratamento por conta própria. Então, quando ele nos procurou, a gente reiniciou o tratamento da IC, mas, apesar disso, ele evoluiu com piora progressiva e, nesse último ano, ele chegou a se internar 5 vezes por insuficiência cardíaca descompensada, sendo que nessas últimas 3 internações foi necessário usar a butamina. Há cerca de 20 dias que ele se encontra internado, em uso de dobuta, 18 microgramas, milrinona 0,7, também está errado aí, aldactone 25, AS 100 mg por dia, losartana, carvedilol, 12,5 de 12 em 12, digoxina, meio comprimidos por dia, furosemida EV, clexane, metformina e simvastatina. Essas foram as doses máximas que a gente conseguiu avançar, né, no tratamento dele, que ele conseguiu tolerar, e foi tentado o desmame nesse período dos inotrópicos por 2 vezes sem sucesso. Atualmente, o peso dele é 90 quilos, uma altura de 1,68, um PA de 80 por 50, uma frequência cardíaca de 60, pálido, hidratado, pele, alguns momentos com a pele fria, já ausculta só um sopro sistólico no foco mitral, murmúrio vesicular um pouquinho reduzido nas bases, o fígado palpável 3 centímetros abaixo do rebordo costal, um pouquinho de edema de membros inferiores, os varizes de membros inferiores. Próximo. De estado socioeconômico, ele reside no interior do estado do Ceará, é agricultor, viúvo, mora com seu cachorrinho de estimação, tem 3 filhos casados, ele mora em casa de taipa e não tem banheiro dentro de casa. Próximo. É ex-tabagista, fumou meia carteira por dia durante 30 anos, parou há 10 anos, é etilista de final de semana, segundo ele, cachaça, relata que parou de beber totalmente, desde que piorou da doença cardíaca há cerca de 1 ano, nega o uso de drogas ilícitas, tem um diabetes diagnosticado há 1 ano, fazendo tratamento com medicação oral, nunca tomou insulina. Próximo. Exames laboratoriais, uma creatina de 1,6, um sódio de 128, hemoglobina de 10, um pré-BNP de 18.000, função hepática normal, e ele tem um teste cardiopulmonar de dezembro, um VO2 máximo de 13, na época ele não estava internado, um VO2 máximo de 13, e um VSCO2 slope de 48. Próximo. O eco dele do internamento, logo do início do internamento, mostrou um diâmetro diastólico de 78, diâmetro sistólico de 65, com fração de ejeção de 20%, uma sistólica da pulmonar de 55.
tem uma hipocinesia difusa, insuficiência mitral importante, insuficiência tricúspide moderada e várias placas ateromatosas na aorta. Próximo. Então, diante desse paciente, primeiro questionamento que eu faço, vocês acham que ele tem indicação de transplante no momento? Próximo. E se tem alguma outra coisa que possa ser feita por ele? Algum outro tipo de tratamento? Como seria o preparo desse paciente? Né? Quais os problemas que vocês seriam que a gente tem que solucionar? Eu esqueci de colocar na apresentação, mas tem aqui no caso, ele tem um bloqueio de ramo esquerdo no eletro, de 80 milissegundos, mais ou menos. E é esse o caso. Então, diante disso, o que vocês acham desse paciente? Se ele tem indicação de transplante? E quais são os principais problemas que ele tem? Ele pode ser listado imediatamente? E quais seriam os exames que a gente teria que pedir para poder a gente listar ele? E quais os problemas a gente teria que investigar? Foi esse o foco da nossa discussão. E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa? Alô, meu nome é Ângelo, de Natal. Queria que você se identificasse. Meu nome é Ângelo, de Natal, sou cirurgião cardíaco do serviço do INCOR. Esse módulo agora é para a gente incrementar o que foi dado no módulo passado, certo? Então, assim, não tem uma ênfase muito grande, logicamente, não é tão importante a ênfase clínica nem a cirurgia. É basicamente isso aí. Se esse paciente é um paciente em condições de transplante e como eu devo conduzir isso, correto? Bom, como você colocou aí, eu tenho um paciente de 65 anos já. Eu tenho uma condição dele socioeconômica muito ruim, do ponto de vista de... Lógico, vai ter outras costuras que tem que ser feito com a assistência social, né? Mas eu tenho já 2 pontos aí que já me contraindicam teoricamente, um transplante nesse paciente, pela condição social e pela idade. Eu não sei se ele tem um suporte familiar também. Mas, assim, a rotina seria mais ou menos isso aí. Foi o que passaram para nós nesse momento da discussão, no nosso caso, que seria, primeiro, fazer um diagnóstico, que já está com o diagnóstico feito, né, que deve ser uma insuficiência cardíaca por insuficiência coronariana. E, segundo passo seria saber a condição socioeconômica desse paciente e familiar. Então, esses seriam os 2 pontos aí. E o segundo ponto, o terceiro ponto seria isso que você falou, que tipo de exame a gente faz para esse paciente, mas ele não tinha aí uma investigação de resistência pulmonar ainda, né, saber se esse paciente era um paciente que deveria mesmo assim para transplante, se está reativo ou não. Então, você pediria um novo cateterismo para ele? Bom, ele tem uma doença de... Ele voltou depois de 1 ano, né? Depois de 1 ano. Já tinha uma artéria fina. 4 então, assim, não ia ter assim, nenhuma... Eu acho que, do ponto de vista de cateterismo para a coronária, acho que não tinha nada... Assim, eu estou só supondo. Eu acho que não ficaria tranquilo em indicar um transplante para um paciente isquêmico que tem um CAT de 4 anos atrás, sem pedir um novo CAT? Não, só para a gente discutir aqui. Sei. Bom, assim, pelo protocolo, pediria. Pediria. Uma pró-restrição pulmonar, mais o cateterismo. E tem outros exames que você poderia fazer. Você pediria uma prova de função pulmonar, tipo o quê? Um teste cardiopulmonar? Não, isso. Mas será que ele tem condição de fazer? Usando dobuta e primacol na enfermaria? Bom, eu teria que melhorar esse doente, esgotar meu tratamento com ele, né? Porque, assim, indicar o transplante, como a gente falou na nossa discussão, é um ponto final, entendeu? Então, eu tenho que esgotar tudo que eu posso fazer para esse doente, para eu enquadrá-lo numa... Enquadrá-lo é meio feia essa palavra, né? Mas, assim, tem condições para ir para o transplante, ou então ele é um paciente para o transplante. Certo. Às vezes a gente consegue fazer isso, né? Às vezes o paciente só piora e... Às vezes... Como é seu nome e o que você faz? Daniela, da Bahia. Você é o quê? Daniela, enfermeira da Bahia.
É. A otimização das medicações. Então, é começar o checklist para ele e aí vendo o que é que dá para fazer com as questões dos problemas. Tem algum outro tentando assistente social resolver. fora a que participou? Você acha que esse paciente... Como é que você abordaria esse paciente? Assim, quais são os problemas que você acha que ele tem e que por onde é que você buscaria começar para solucionar? Meu nome é Simone, eu também sou da Bahia. Você colocou ali que o paciente tem 3 filhos. Ele mora sozinho com o cachorro. Sozinho. Mas ele tem 3 filhos, então a gente tentaria trazer esses 3 filhos, né, para aqui, para o hospital, para fazer uma entrevista, para conhecer o contexto familiar desse paciente. Como ele é de Sobral, né, tentaria pedir ao município, ao CRAS, uma visita à casa dele, para poder ver quais as condições de moradia dele, para ir tomando as providências necessárias diante dessas demandas. Certo. Tem mais alguma coisa assim do ponto de vista social que precise ser investigado, assim? Psicológico ou social? Oi? Meu nome é Tá ligado? Oi. Meu nome é Priscila, sou psicóloga também da Bahia. Uma coisa que eu estava discutindo aqui com Simone, que eu consideraria 2 situações. Primeiro, se for um paciente ambulatorial, a gente pode trabalhar essas questões com maior tempo. Já se ele estiver internado, aí eu acho que as coisas talvez tenham que ser mais rápidas, né? Então, a gente tem um paciente que tem um histórico de abandono do tratamento, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é um paciente que tem algumas motivações, porque ele já foi fumante, mas conseguiu parar de fumar, e ele já foi, né, de certa forma, o etilista social, mas ele também conseguiu parar de beber. Então, a gente tem que identificar o que foi que motivou ele diante dessas situações, que ele conseguiu se livrar desses vícios, que a gente não sabe o que é vícios, e tentar resgatar isso para a história dele, para ver se ele consegue se implicar no processo dele de cuidados. Eu fiquei pensando mais ou menos isso. Do ponto de vista médico, alguém tem discorda da indicação de transplante dele? Então, a maioria acha que ele tem indicação, mas que tem problemas que precisem ser solucionados, né? Que tipo de avaliações vocês fariam com ele? Só que tipo de especialistas assim vocês mandariam? Fazer exames, né? Tipo a resistência, sorologias. Um paciente de 65 anos. Urologia. A gente estava conversando mais cedo. Um paciente de 65 anos, você precisaria de ter não só a prova de resistência pulmonar, mas também, né, todas as sorologias dele. E também é um paciente que você tem que investigar, afastar um potencial doença, uma neoplasia maligna nesse paciente, para não colocar um paciente como receptor com uma possível doença neoplásica. Uhum. Afastar a neoplasia. Certo. Alguém tem mais algum aspecto que queira comentar? Então, eu vou chamar agora a equipe todinha que participou para a gente ir discutindo aqueles tópicos que a gente discutiu, o que é que vocês pediram e os resultados e tal. E a gente vai fazendo os comentários. Bom, vou passar aqui. Se identifique. Eu sou Leia, sou médica, cardiologista e intensivista do Maranhão, do Hospital Universitário. Então, nosso primeiro questionamento foi saber, né, se ele tinha alguma causa reversível. Né? Como o paciente tinha feito revascularização há 4 anos, ele só revascularizou a mamária, mas tinha ficado bem. Né? Ele tinha uma CD e uma CX que não foram passíveis de revascularização. Então, a nossa primeira atitude com ele seria fazer um cateterismo, né? Que a gente fez e o resultado... foi... Vou pegar esse outro microfone. O resultado foi que ele estava com a mamária pérvia, mas
As outras artérias, CD ocluída, no terço médio, lesões graves na marginal, na circunflexa, com os ramos marginais bastante finos. Ou seja, não teria mais nada do ponto de vista cirúrgico de revascularização a ser feito por esse paciente. Bom, aí depois a gente, já que não dá para revascularizar, pensamos em CDI, né? De CDI não, desculpa, de resincronização. Só que ele também não tinha uma indicação formal, porque ele tinha um BRE, mas com QRS de 0,8. Então, a gente pensou em transplante para ele. E também, clinicamente, um paciente em uso de drogas inotrópicas, parece ser um classe funcional 4, terminal, talvez não se beneficiasse, não fosse né? Passou, talvez, o momento, né? Passou o momento. Então, a gente pensou em transplante. Em relação às indicações, né? Era um paciente que estava em classe funcional 4, que a gente não estava conseguindo desmamar os inotrópicos, e que tinha, né, que inclusive ele poderia ser até priorizado, né, pelo nosso consenso da Sociedade Brasileira, e que tinha já uma ergospirometria que mostrava 13, né, 13 de VO2, que também já teria indicado nessa época. Aí a gente partiu para as contraindicações. Aí, só recapitulando a questão do teste cardiopulmonar. Esse paciente, provavelmente, você vai ter que decidir se indica ou não sem teste cardiopulmonar, porque se ele melhorasse a ponto de sair das drogas e tal, você poderia repetir, deveria. Mas não é o caso desse paciente específico, né? Que ele não sai das drogas inotrópicas. Então, você vai esperar que ele saia para repetir um exame que ajuda, mas não é obrigatório na indicação, né? Em relação, a gente já viu que ele tinha indicação. Aí a gente foi atrás das contraindicações, se ele tinha alguma contraindicação. Na verdade, as contraindicações que mais chamavam a atenção era a questão social dele e a questão psicológica, né? Por conta desse uso de álcool, que nesse primeiro momento a gente não conseguiu avaliar muito bem. Eu vou passar para as meninas comentarem a questão social e psicológica. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Edilena, eu sou psicóloga do Hospital Universitário em São Luís. E, assim, lendo esse caso e avaliando na equipe, a gente sentiu falta de alguns dados que pudessem apoiar a maior avaliação psicológica desse paciente, né? A gente conseguiu inferir, através do que estava lá, a questão dos motivos que levaram esse paciente a abandonar um tratamento que ele fazia. Ele passou 1 ano e pouco sem comparecer, né, para fazer o tratamento, acabou piorando. Então, assim, por trás disso poderia ter a questão da teimosia, né, a questão de achar que não precisava mais tomar medicação, que não precisava mais do tratamento, ou podia ter uma depressão por trás disso, né, por morar sozinho, por só ter por companhia um cachorro depois da viuvez dele. Então, assim, mas faltaram dados que nos levassem a fazer uma avaliação melhor. Que é justamente o que acontece quando o paciente chega, né, para você. Ele não vem com dado nenhum, né? Aí você tem que... Aí, a partir disso, a gente buscaria exatamente a questão dos antecedentes familiares, né? A estrutura emocional desse paciente, a organização psíquica diante de um possível transplante, a estrutura psicológica desses cuidadores, né, dos filhos, teria que fazer uma avaliação conjunta desses filhos e teria que ver, principalmente, quem era o cuidador desse paciente, quem iria ser, né? Um dos filhos teria que cuidar dele, ele teria que mudar, né? Com o cachorro, realmente, uma das contraindicações que tem é que não tenham animais. Então, ele teria que se afastar dessa única companhia dele, né? O cachorro é que acompanhava ele direto. Então, como fazer esse corte também, porque seria alguma coisa que ia abalar psicologicamente, emocionalmente esse paciente, com certeza. E, diante disso, a gente... a principal indicação, realmente, é de quem seria esse cuidador. Qual dos filhos teria condições emocionais e psicológicas de ser esse cuidador desse paciente.
Mas a gente iria buscar, né, todas as alternativas para que pudesse conhecer um pouco da história dele, antecedentes familiares, a questão do uso de drogas, né, do uso de álcool, cigarro que ele fazia. E aí iríamos em busca, né, e realmente avaliar a estrutura psíquica desse paciente. Diante de um cenário difícil, complicado, a gente tem que entender que é complicado, mas não é impossível, né? Tem que se buscar soluções para esse problema. Ele mora sozinho, mas foi a opção dele. Os filhos têm uma estrutura um pouquinho melhor e aceitam receber ele na casa dele, né? Então, ele morava só por opção. Agora que ele vai ser obrigado, ele vai ter que morar na casa de um dos filhos, né? No pós-operatório do transplante, ele vai ter que ficar 3 meses aqui, mas a família também se prontificou a ajudar nessa questão, né, de ajudar na moradia dele aqui em Fortaleza. Quanto à questão do cuidador, como eu falei, ele tem 3 filhos, casados, mas que aparentemente parece ser uma família unida, né, não tem problemas. Ele realmente morava só por apego à casinha onde ele morava e tal, que com certeza um transplantado não pode permanecer na mesma casa, uma casa de taipa, com um banheiro fora. Então, é uma condição que é obrigatória, que tem que ser resolvida. E a questão também da percepção durante essa avaliação, até que ponto esse uso de álcool realmente ele deixou, se não deixou. E foi-se constatado que realmente ele não era um alcoólatra, ele apenas tinha o hábito que todo cearense tem de tomar a cachaçinha de vez em quando, né? Hã? É o vinho dos chiques, viu? E a cachaçazinha do mais simples. E, assim, até que ponto eu acho que tem que ser levado em consideração durante a avaliação, que as meninas vão falar aqui um pouquinho, é a questão que tem que ser investigado, que eu acho que é um foco muito importante. Por que ele passou 1 ano e meio sem vir? Será que ele vai ser capaz, ele vai repetir esse ato? Ou ele não vai mais repetir, agora que vai ter uma pessoa com ele e tal? Porque se ficar determinado, se nessa avaliação, que ele não vai ser um paciente aderente, vale a pena transplantar? A questão da adesão realmente tem que ser desde o começo, né? Você observar se aquele paciente realmente ele tem pelo menos algum indício que pode realmente, né, estar realizando aquela medicação, seja lá qualquer outro nível de orientação, pelo menos um nível cognitivo mínimo, né, que realmente a gente sabe que esse paciente vai passar o quê? O resto da vida tomando drogas imunossupressoras, né? Então a gente tem que ter pelo menos um mínimo de percepção que aquele paciente vai, de alguma forma, nos dar um feedback positivo, né, com relação ao tratamento. E, às vezes, gente, esse afastamento de 1 ano e meio dele é até mesmo pela comodidade dele, por estar 1 ano e meio. Passou 1 ano e meio porque está lá em Sobral, estava bem. Então, assim, será que ele vai querer ficar 3 meses longe da casinha dele, do cachorrinho dele, aqui em Fortaleza, que ele vai ter que ficar na casa de apoio, vai ter que sair da rotina dele, do costume dele, porque você vê, ele morava sozinho, não tinha os filhos, tinha as pessoas que eram uma família estruturada, mas ele não queria sair do conforto da casinha dele para morar do lado com os filhos. Imagina ele sair do local dele, de horas, para vir para morar em outro local, né? Então, assim, será que ele vai realmente vir ficar 3 meses no mínimo? Que a gente diz isso, mas isso é o mínimo, não é certo. Então, quer dizer, o mínimo são 3 meses. Aí ele vai aceitar ficar isso para depois, se ficar tudo ok, está tudo controladinho, tá. Você vai conseguir voltar para lá. E será que ele vai ficar vindo nas consultas? Que aí, a partir daí, ele vai ter que ficar vindo mensal, tal, para a partir daí, todo mês vir para a consulta. Será que ele realmente vai vir? Então, realmente, a gente tem que investigar tudo isso para ver se ele vai permanecer nessa adesão ou se não vai se transplantar e pronto, ir-se embora. Eu acho a mensagem principal que ficou para mim, pelo menos,
é que, independente dessas questões sociais, para nós que estamos lidando assim, diretamente com o doente, é importante dar o prosseguimento a todo o processo, né, fazendo todas as investigações, para que ele não se perca tempo. Né? Eu acho que é muito complicado para nós que estamos na linha de frente chegar e contraindicar um transplante, independente do paciente. Eu acho que só uma doença psiquiátrica grave que você acha que se sente confortável em estar contraindicando o procedimento. Como é uma questão social e a própria assistente social de vocês fala que quase tudo é possível conversar, a mensagem que ficou para mim é, independente de todo esse cenário complicado, cultural e psicológico do paciente, foi dado prosseguimento a todo o processo do transplante em si. E só finalizando essa questão social, uma coisa que a gente fala sobre o cachorrinho de estimação, né? Hoje em dia a gente sabe que um animal de estimação ele faz parte da família, é um membro da família. Como você pode tirar um membro da família, né, desse convívio? Então, eu acho que são casos que têm que ser avaliados individualmente. O ideal é que se afaste do animal, pelo menos nos 3 primeiros meses, né? Mas que depois esse animal, contanto que seja bem cuidado, vacinado, ele pode retornar ao convívio. Ficou, né, acordado que acho que o menor dos problemas ali era o cachorro. A própria falta de saneamento. 10 anos, né? A falta de saneamento preocupa muito mais, né? E o paciente demonstra ser uma pessoa de difícil adaptação à mudança. Então, você já está sendo radical ao ponto de trazer ele para uma outra cidade, tirar ele de lá. E para ele voltar e não ter o cachorro, então acho que isso também tem que ser visualizado. Mas eu acho, assim, a gente esqueceu até de comentar, que ele está num ponto, né, que ele está tão descompensado, que ele vê que não vai sair, que aquilo ali, né, é a única saída que ele tem. Uma coisa né? que você percebe quando você acompanha a longo prazo o paciente ambulatorial é que, às vezes, ele tem um perfil não aderente, mas conforme a doença progride, ele vai mudando de perfil também, né? Porque a doença, o sofrimento vai trazendo um amadurecimento também, né, dessa pessoa. Tem toda essa questão. Aí vamos em relação aos outros exames que vocês pediram. A avaliação. Então, a gente pediria a avaliação do uro, né? A avaliação da odontologia, da psicologia, a gente já passou, da social também. Da oftalmo, né, já que era um paciente diabético. A gente pediria Doppler de carótida para ele, até um Doppler periférico, que a gente sabe que é uma doença sistêmica. A gente pediria as sorologias para ele também, né, olharia a parte vacinal dele, né. A experiência que as meninas falaram é que a maioria não tem carteira vacinal e que elas vacinariam todo mundo. Vacina todo mundo. O que mais? E o painel, né, de reação a anticorpo. Um paciente que... Eles me pediram um painel. Não, a gente quer um painel, que é um exame obrigatório. Todo paciente em preparo tem que ter um painel linfocitário. Porque, principalmente ele que tem uma cirurgia prévia. Aí veio o resultado de 15% reagente classe 1. E aí, ele pode ser listado? Sim. E aí a gente ia pedir um crossmatch virtual, inicialmente virtual, e depois o crossmatch. O crossmatch prospectivo é aquele que, no momento que tem uma doação, pega o soro o sangue do receptor, que já está lá, que quando a gente lista, a gente já manda para lá, e tem que ser reenviado a cada quanto tempo? A cada 3 meses. Se por acaso ele não for transplantado, esse sangue tem que ser reenviado. E pega-se, junta com os anticorpos os linfócitos do doador e é feita essa prova cruzada, que pode durar de 2 a 6 horas. 4 a 6 horas. Agora eles estão diminuindo mais o prazo, mas, em geral, o resultado sai já com o paciente na sala sendo operado, né? E aí, se ele for positivo? Aí, pensando nisso, a gente veio a solução do crossmatching virtual, que é aquele onde você pega o HLA do seu potencial, do seu receptor, e compara com a HLA do doador. E esse resultado sai antes do transplante. Tem que sair antes do transplante. Se for incompatível, você tem que barrar o transplante. Se for compatível, se for negativo, você pode dar seguimento ao transplante. Existem estratégias de dessensibilização, mas são altamente complicadas, complexas,
caras, né? Não estão disponíveis em muitos centros que exigem plasmaféres e uso de imunoglobulinas. A gente tem pouca experiência aqui, a gente teve 3 casos só, mas eram painéis acima de 60%, 70%, que a gente fez. Inclusive, tem uma publicação dessa semana do New England, mas com transplante renal, né? Né? Com não compatível, né? Aí a gente faria um ultrassom de abdômen, raio-x de tórax. Uma coisa que chama a atenção é o IMC desse paciente, que a gente calculou em 30, né? Só que 32, né? Só que nesse momento não dá para a gente, né? Ele é um paciente urgente, que está numa prioridade, não vai dar para a gente pedir para ele perder peso, né? Uhum. Uma dúvida que ficou em relação ao cateterismo, a minha opinião particular é que era no primeiro momento que já tinha feito o cateterismo, assim que na entrada, eu já teria solicitado um cateterismo direito para ter noção em relação à pressão pulmonar, onde, na verdade, a gente só foi feito, acho que, cateterismo esquerdo, né, só coronária, e aí depois ficou o questionamento, né, vamos fazer agora o cateterismo para medir a resistência. Isso. E aí evoluiu para fazer a resistência, foi para hemodinâmica, onde uma... Até porque tem alguns colegas hemodinamicistas que não fazem a resistência vascular pulmonar no momento do cateterismo. Sim, eu acho que para ele teria sido benéfico pela quantidade de contraste, ser um pouco menor já num outro momento, a não ser que ele estivesse muito descompensado naquele momento, que contraindicasse um uso um pouco mais de contraste. Ficou decidido, né, foi para a hemodinâmica para fazer o estudo da resistência pulmonar, veio aí... Juliana, eu não lembro exatamente o valor. Antes de falar para vocês, eles pediram a sorologia, pode passar. Pode passar. Eles pediram as sorologias, que é o básico, né? Esse foi o resultado das sorologias do paciente. CMV, IgM negativo, positivo, IgG, tóxico também, VDRL negativo, anti-HIV negativo, sorologia para vírus C negativo. Quanto à hepatite B, ele tinha um HBsAg negativo, tinha o anti-HBsAg positivo, que é para pacientes que têm histórico de vacinação, acima de 10 unidades, isso é bem característico. Tinha um anti-HBcAg negativo, que, no caso, são a sorologia que não aparece após imunização, apenas em caso de infecção. Tanto IgG como IgM negativo. Então, em termos de sorologia, ele não tinha nada que contraindicasse o preparo do transplante. Próximo. Aí... Já falei do painel, foi solicitada a resistência vascular pulmonar. E ele foi para a hemodinâmica fazer o exame usando 18 microgramas de dobuta e 0,7 de Primacol. Foi feita uma medida na hemodinâmica, até porque tinha um infarto chegando e o médico estava apressado, foi feita uma medida. Aí veio um débito de 2,8, o índice de 1,6, a resistência vascular pulmonar de 6,6 unidades Wood, PA média 85, uma PVC de 15, pressão capilar pulmonar de 33, pressão de artéria pulmonar média de 51, um gradiente transpulmonar de 18, uma pressão sistólica da pulmonar de 75. E aí? Decidiram o quê? Aí a gente decidiu, né, levar o paciente para a UTI, se tivesse vaga, né? E fazer vasodilatador, otimizar diurético para repetir para fazer as medidas na UTI pelo cateter de Swan-Ganz. É um paciente que é hipertenso pulmonar, importante, né? Tem um gradiente transpulmonar acima de 15, 18, tem resistência vascular pulmonar acima de 5, né? Já em uso de medicação que é vasodilatadora pulmonar, né? E tem uma pressão média da artéria pulmonar acima de 50. Aí ficou exatamente aquele questionamento que eu falei da parte psicológica. Você não tem como contraindicar. Só com uma medida a gente passou, que foi uma medida rápida, sem uso de vasodilatador. A gente sabe que isso demanda tempo, um estudo bem aprimorado. Aí ficou o questionamento por conta da minha experiência no hospital, onde a gente não tem paciente na enfermaria com droga vasoativa, a gente levaria direto para a UTI e faria a medida contínua. Aqui, nesse caso, ele voltou para a enfermaria ainda em uso de dobuta e Primacol pelo fato de não ter vaga na UTI. E um determinado tempo depois ele foi para a UTI e foi feita a prova farmacológica. Você poderia pensar assim, eu já vou contraindicar, porque já foi um exame que deu alto já em uso de vasodilatador pulmonar. Então, já foi um exame que já deu, em tese, já contraindicaria. Mas aí você vai contraindicar com uma medida feita na hemodinâmica, né?
Então, o ideal nesses casos é que você realmente coloque na UTI. Mas no dia a gente não tinha essa opção de colocar na UTI. E nós, quando, na verdade, o paciente voltou para o leito da enfermaria, né? Próximo. Então, foi começado o sildenafil para ele, dose máxima, 50 de 8 em 8. E após 15 dias, a gente tem uma dificuldade muito grande de vaga de UTI. E a gente conseguiu também, nesse período, dar uma otimizada também no tratamento. Começamos o sildenafil. 15 dias depois, a gente conseguiu a vaga, ele foi para a UTI para fazer uma nova prova farmacológica, né? Instalado PA média, que é o ideal. Que aí você consegue, muitas vezes, até fazer pequenas doses de niprid associado. E o resultado, né, após as medidas, que a resistência baixou para 2,8, a sistólica da pulmonar para 55, a capilar 30, a média da pulmonar 45, o gradiente transpulmonar de 15. Né? E aí, com essas medidas, a gente chegou à conclusão que o paciente... Embora ele baixou bem a resistência, abaixo de 3, vale lembrar que ele manteve um gradiente ainda alto, transpulmonar, o que mostra que ainda tem já tem uma doença instalada grave, pulmonar. A gente tem que estar preparado para uma disfunção de VD num pós-operatório desse. Mas, de qualquer forma, já que baixou abaixo, com a prova farmacológica abaixo de 3, a gente indicou o transplante. Indicou o transplante. E aí, nesse caso, a gente resolveu manter o sildenafil dele até que ele fosse transplantado, né? E, assim, aí a gente até questionou quanto tempo ficaria na UTI para fazer essa prova farmacológica. A prova farmacológica para a partir do momento que você atinge o valor necessário. Você pode até continuar as medidas se você quiser uma otimização terapêutica, mas em termos de prova farmacológica, você pode baixar, porque o que você quer com a prova farmacológica é ver a reversibilidade da hipertensão pulmonar, que no caso dele foi comprovada, certo? Acho que foi isso. Em relação à questão social, foi solucionado, conversado com o paciente, e o paciente foi listado para transplante. Só lembrar que a gente, pelo menos no nosso serviço, a gente tem a prática de fazer a tomografia de tórax, já que o paciente tem reoperação, para ver se o ventrículo direito está muito próximo, aderido ao externo, porque nesses casos de reoperação, a grande maioria das vezes o Dr. Juan faz a canulação pela femoral, né, para evitar, como já aconteceu, na hora da abertura o ventrículo explodiu, né? Então, a gente sempre tem essa prática. Parecer vascular minucioso, até porque também se você vai canular na femoral, você já tem que ver também como é que está essa questão de ilíacas, femorais, carótidas. Buscar neoplasia, um paciente de 65 anos, colono, marcadores tumorais, ultrassom de abdômen ou tomografia, uma avaliação renal. Né? Ele estava com a creatinina de 1,6, mas oscilou durante o internamento, chegou a mais de 2. Né? Próximo. Avaliação social, como a gente já viu. Avaliação psicológica, a avaliação minuciosa da enfermagem. Eu acho que cabe um parecer da pneumo, né? Porque o paciente é tabagista, né? Avaliação nutricional, para acompanhar essa questão do sobrepeso, que muitas vezes é um paciente que você acha que está com sobrepeso, mas você vai ver, muitas vezes é edema. Às vezes até o paciente tem até hipovolemia, apesar de estar com sobrepeso. Avaliação odontológica, como já foi falado, do oftalmo, urológica. Pronto. Então, os questionamentos... Exatamente, faz parte da avaliação. Claro, óbvio, a gente saber a tipagem sanguínea, né? Então, assim, o ensinamento que fica, no nosso caso, para a gente fechar, é que, assim, cada vez mais os pacientes chegam para a gente com mais problemas, né? Não só de ordem médica, mas outros tipos de ordem, né? Sociais, psicológicas, nutricionais, e que você deve fazer uma avaliação complexa. Você tem que perceber a gravidade do doente, porque existe paciente que tolera que esse preparo seja mais demorado, mas tem paciente que você tem que fazer um preparo bem mais encurtado, né, se for grave, e não desistir, né? Acho que tem que, diante das dificuldades, você tem que buscar soluções e tentar ser criativo, principalmente no nosso meio, né? Então, acho que o nosso caso foi esse.